Estamos no ar? Estamos ao vivo? É isso mesmo? Então, muito bem. Senhoras e senhores, salve, 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 habitantes do planeta Terra. Mais um episódio do Farol dos Lagos Podcast. Agora a luz vai vir aqui até mim. Olha que maravilha. Hã? Fiat Lux. Muito bem, isso não é uma propaganda, isso não foi uma propaganda. Mas se quiser fazer, tá, o espaço tá aí, tá? É só pagar. Muito bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos ao Farol dos Lagos Podcast, mais um episódio. Farol dos Lagos, essa revista digital que também é um podcast. Muito bem, eu sou Renato Santos, agradecendo aqui de primeira aos nossos apoiadores, o Ringo Artes Visuais, o maravilhoso Ringo, para você que está precisando dos trabalhos de um talentosíssimo artista plástico, tanto do digital como no mundo físico. E você contacta o maravilhoso Ringo pelo 22 99776 8284. E também agradecendo aqui a Casa Feliz, a casa mais feliz de Armação dos Búzios, que fica na Turíbio de Farias, paralelo à Rua das Pedras, famosa e charmosa Rua das Pedras, aqui no centro de Armação dos Búzios. Casa Feliz, muito bacana, o melhor em arte, aliás, o melhor em decoração, a arte também, decoração para interiores. Agradecendo também ao marketing digital da da Fábrica de Acessos, é tudo com F. Fábrica de Acessos, marketing digital para você que está precisando criar ou aumentar a sua presença digital. Fala com o Estevão, fala que o Renato indicou e ele vai te dar um diagnóstico da tua empresa, da tua presença digital, da sua pessoa ou da sua empresa. 0800 se você falar que o Renato indicou para você, tá bom? Um diagnóstico da tua presença digital. Agradecendo também à maravilhosa galeria e ateliê Flori Menezes, que fica na Rua das Pedras, famosíssima, charmosíssima Rua das Pedras. Na Galeria das Pedras você encontra a Galeria Ateliê Flori Menezes. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui a Flori Menezes, essa mesma da Galeria. Flori, uma grande honra te receber, um grande prazer. Por favor, uma saudação para o nosso público. Muito obrigada. Boa tarde. Estou adorando estar aqui com vocês. Conversar com o Renato é sempre agradável. A gente tem longos papos sobre arte, sobre Búzios. Ele é um frequentador da galeria, é um divulgador da galeria. E é disso que nós precisamos. Pessoas assim do nosso convívio, amigos. Eu costumo ter o slogan de dizer que a arte nos une. Então você é mais um amigo que se uniu a nós pela arte, né? Eu sou Flori Menezes, estou aqui em Búzios já há 30 anos. Cheguei através da arte, fui convidada para uma exposição há 30 anos atrás, não conhecia Búzios e vim no escuro, sem saber, né? Mas sempre me disseram que era belíssima. E, e ao final da exposição, a exposição foi um sucesso. Fui eu nas esculturas e um amigo meu que foi o que me convidou para vir a Búzios com as telas. E foi interessante, porque eu quando montei a exposição, na hora que eu dei uma descida para me arrumar, voltar linda e charmosa, já tinham vendido 2 peças. Eu disse: "Cara, isso aqui é muito promissor, né". A exposição foi no Hotel Galápagos, que estava inaugurando praticamente, tinha um espaço, Mário Lago, que era dedicado a exposições. E eles convidavam a gente e proporcionavam todo o conforto, suítes, etc e tal. Eu vim, assim, encantada. Quando dei de cara com a paisagem, então, fiquei mais encantada ainda, né. E foi um sucesso. No dia se de noite acabou a exposição. Eu gosto de contar isso para você ver assim, a como é que são as coisas aqui em Búzios. Essa história é muito buziana, gente. Porque a gente chegou no final da exposição, eu disse: "Cara, amanhã eu vou embora", e não conheci Rua das Pedras. Aí um amigo meu olhou para mim e disse: "Como assim, Flori? São 00:30, Rua das Pedras está bombando". Eu digo: "Não acredito". Aí deixei o meu filho e meu marido no hotel e me mandei com uma turba de amigos e fizemos a festa. Era chemichurri, eram drinks, maravilha. Passando pela Rua das Pedras, vi uma galeria, essa altura já fechada, mas belíssima, toda branca, chão branco, com as esculturas, pinturas. Eu disse: "Isso deve ser o sonho de qualquer artista, uma cidadezinha como essa, charmosérrima, um pessoal receptivo à arte, uma galeria dessa, olha que espetáculo, eu adoraria estar nessa história". No dia seguinte,
Eu digo: vou embora, mas vou antes na praia". Desci com meu filho para a praia, uma moça sentou ao meu lado, disse: "Estive na sua, exposição ontem, um espetáculo, adorei suas esculturas. Olha, eu estou saindo de uma sociedade aqui numa galeria na Rua das Pedras, você não gostaria de ficar no meu lugar não? Porque eu não quero deixar as minhas sócias na mão". Aí eu digo: "Gente, onde é que é a sua galeria?" Ela descreveu a galeria, que eu tinha, assim, achado a coisa mais incrível do mundo. Eu disse: "Demorou, já tô nessa, né". Então, foi muito bacana. Depois disso, aquela galeria, você sabe como é que é, os pontos aqui em Búzios variam muito de os valores de aluguel, e eu resolvi adquirir uma loja, que é onde eu estou até hoje, né. E e foi ótimo, porque uma coisa levou a outra, e isso é muito buziano. Por que que eu digo que é buziano? Búzios tem um fluxo, né, de energia. Eu acho isso muito bacana, no sentido de que se você souber, assim, aproveitar e presenciar e vivenciar esse fluxo, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão chegando a você, as ideias vão se desenvolvendo, os projetos vão se desenvolvendo. Sabe aquela história de estar no lugar certo na hora certa? Eu sempre achei que Búzios tem essa vibe, né. E tem sido assim. Os últimos 30 anos eu cresci dentro da galeria, assim, em termos de trabalho, né, da minha produção, que está sempre, sendo exposta, e sempre convidei artistas, amigos, e desses amigos se transformaram em amigos dos amigos. Hoje em dia nós temos uma agenda completa para o ano inteiro, com uma arte bem diversificada. E aquela história, todos se transformaram em amigos, né, a afluência na galeria é muito legal, a o que era para ser um encontro de amigos artistas se transformou num point de encontro de artistas. Os vernissagens são justamente para integrar, né, os artistas daqui, locais, com as pessoas que vêm de fora para expor. E disso surgiu a história do Circuito Artbus, que eu vi nisso uma grande oportunidade, e a galeria, embora seja grande, temos um ótimo espaço para 40 delas, se for necessário, mas, precisávamos de mais espaço. Então surgiu esse movimento, que é mais do que um evento, um festival de artes visuais, onde eu pudesse chamar gente de tudo quanto é lugar, né, inclusive de outros lugares do mundo, dos estados, tudo, né, porque facilitou a formatação que nós fizemos, e eu incluo arte urbana, pintura ao vivo, pintura na orla. Então tem um charme para cada tipo de atitude, de ação em arte, né. Tem Uhum. aqueles que mais intimistas, que gostam de ver a exposição em si, então nós temos uma grande exposição com, 120 artistas expondo ao ar livre, né, tudo ao ar livre. Isso eu já aprendi há muitos anos, e Búzios ainda reforçou essa ideia do ar livre. As pessoas, às vezes, cada vez mais têm, às vezes, receio de entrar numa galeria, de entrar um museu. Será que eu estou, vestido apropriadamente? E aqui em Búzios não tem muito isso, né, a pessoa está andando e entra e frequenta, às vezes até tomando sorvete, entra na É. história. Você acaba de sair da praia, né? Acabou de sair ali da praia, pá, dá um pulo, tá Exato. na Rua das Não Pedras. tem aquele bloqueio, né, Aham. que normalmente a gente tem em grandes cidades. Aqui a Uhum. gente, por ser uma cidade, um balneário, a gente tem essa liberdade do estar ao vivo e ao ar livre, né. Eu vejo, às vezes, que a pessoa tem o artista é um ditado antigo, que o artista tem que estar onde o povo está, aquela história toda, mas é uma realidade onde você não tem que, se fechar dentro de uma galeria ou dentro de um ateliê. Eu costumo brincar com os artistas que ficam assim: "Ah, não sei se eu exponho, não sei se eu não exponho". Eu digo: "Olha, dentro do armário ninguém vai ver. Vender então, de jeito algum, mas ver, que é o que as pessoas, né". Nós fazemos arte, por uma expressão, a minha pelo menos é totalmente visceral. Se eu não fizer eu fico doente, sabe, tipo assim, é difícil até de explicar para quem não faz. Mas, além disso, a gente quer compartilhar. Eu então, que sou geminiana, comunicativa, falante, eu quando faço uma arte, eu quero, sabe, terminei, ela já é de todos. Aí eu quero opinião, enquanto eu estiver fazendo não, acho bom você nem chegar perto. Mas, uma vez feito, uma vez realizada, eu
Eu realmente gosto de compartilhar. Tem sido realmente uma alegria, uma realização poder ter a galeria e esses eventos, porque com isso, além de compartilhar, eu vejo que esse compartilhar, essa atitude de compartilhar, ela é contagiante, entendeu? Realmente é. Quando a pessoa tem assim essa generosidade de, o espaço é meu, mas é seu também, e vamos fazer. Mas eu não tenho experiência. Eu digo, não tem problema, você está aqui para mostrar e para criar sua própria experiência, né? E outra coisa muito importante é que nós estamos caminhando numa época onde existem muitas estradas de editais, de oportunidades, que só são galgadas se a pessoa, ao preencher um edital, ela tem que ter o que a gente chamava antigamente de currículo. Hoje em dia nem é isso. Hoje em dia eles querem que a gente prove que está sendo produtivo, pelo menos nos últimos 5 anos, Aham. né. Nos tempos de outrora, nos salões nacionais do Brasil, a gente tinha que provar, só para se inscrever, você tinha que provar 10 anos de atividade. Atividade mesmo, né, uma aqui, outra ali, não. Todo ano, coisas e tudo. Então o artista, eh, às vezes não tem a oportunidade de criar essas situações onde ele possa ter certificados que provem que ele participou. E aí a galeria, promovendo eventos, e na própria galeria, eu tenho essa possibilidade de certificar a participação, tanto nos eventos quanto na galeria, que o artista está em, eh, em atividade contínua. Isso é bacana, porque quando surge uma oportunidade, ele está ali com certificados prontos a provar que ele vem trabalhando naquilo, né. Uhum. Isso é legal, porque, tira aquele conceito de currículo para os outros verem. Não, o currículo é uma coisa que realmente é necessária se você tiver a necessidade de dizer: "Eu sou um artista", não é só porque eu sentei e pintei essa tela de agora, joguei tinta na tela, não é isso. É que eu venho caminhando uma uma produção, eu venho fazendo pesquisas, eu venho buscando. E isso é o que eu incentivo lá na galeria em termos de conversar sobre arte. Hoje, por exemplo, estamos aqui conversando, alguém do outro lado vai estar ouvindo e também é artista e vai se interessar então eu também quero participar. Flori, como é que a gente faz aí para participar do circuito? Então, entre em contato, nós temos o WhatsApp, Ateliê Flori Menezes, ou através da própria galeria Ateliê Flori Menezes, você pode entrar na internet, tem todos os contatos, e através, seja do WhatsApp, de um e-mail ou Instagram, você pode ter uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Eu converso com a pessoa: "Olha, está na hora de mostrar, não está na hora, vamos, aprimorar esse daqui, vamos seguir por essa vereda que você está, programando o próximo projeto". Isso é legal porque incentiva. Na região dos lagos, não temos, assim, muita variedade de oportunidades. Temos, alguns centros culturais interessantes, lá em Cabo Frio também temos, mas assim, uma ligação mais direta com galeria, com outros artistas, nos falta, né. Eu acho que a Galeria Ateliê Flor Menezes, ela é até estranho falar, né, porque aí eu estou falando meu nome, mas a galeria em si, ela proporciona esse contato, né, direto, seja com a galeria ou com outros artistas, e essa participação no festival, onde você integra. Olha, a gente move, assim, mais de 2.000, 3.000 pessoas em volta do festival. São 3 dias de folia e alegria para os artistas. Muitos fizeram disso um programa anual mesmo. Tem Uhum. gente que diz assim: "Olha, eu antes", pessoal da Argentina que costumava vir sempre a Búzios em datas variadas ou mesmo no verão, agora diz: "Eu só vou quando for o festival", entendeu? Já marcou aquela data, né. Inclusive agora nós estamos no calendário da cidade, então a data de início de setembro é marcada, os dias varia conforme o ano, mas, esse ano vai ser 5, 6 e 7 de setembro. Então a pessoa já se programa. O que a gente precisa realmente, que vocês estão, nos auxiliando a fazer,
é divulgar para as pessoas que ainda não sabem ou aquelas que não são artistas, mas que têm aquela vontade de ver uma situação dessa de festival. Uhum, Às vezes a gente está viajando fora do país ou pelo país e dá de cara com uma situação dessa de um festival e fica encantado, né. Então saber que nós temos aqui no Rio de Janeiro um festival de portas abertas literalmente, né, uhum, não é aquele portas abertas do Rio, que eu participei durante muitos anos, fui uma das criadoras até do circuito do Jardim Botânico, né, começamos com 17 artistas, hoje é o bairro inteiro, né, participando. Tem também o Portas Abertas de Santa Teresa, que deu super certo, e outros também que aconteceram. Agora em São Paulo tem vários movimentos até de galerias, que tem regiões onde tem mais efluência de galerias, eles também estão fazendo um circuito entre as galerias. E nós aqui estamos fazendo ao contrário, nós não estamos convidando o passante, o visitante, o turista, o amigo para adentrar o ateliê, nós estamos querendo que os ateliês, vão para a rua, né, e o movimento oposto, que eles tragam a sua arte para a rua, para ser vista por todos. Eh, que esses artistas, em vez de ficarem, esperando, aguardando no ateliê, que eles produzam no ateliê e que eles saibam que eles têm aquele momento de mostrar ao público e um grande público, né, porque às vezes quando se faz um circuito interno, como a gente chama, de visita ao ateliê, você não tem às vezes até capacidade. Na minha época eu ficava desesperada que entrava, assim, uma van com 20, 30 pessoas dentro do ateliê e você não sabia nem com quem falar, né. E já que o circuito, eu vejo o quanto dá certo, porque a pessoa está lá sentada fazendo a caricatura, aí o passante vem, aí conversa, aí também quer, e tem eh uma integração mais, proporcional. O artista ele se mostra de uma forma proporcional e ele tem um tempo certo para se dedicar e interagir com o público. uhum, A pintura na orla, então, por exemplo, com mais de 20 artistas pintando, nem todos, mas alguns permitem que o passante interaja dentro do seu trabalho. Pega o pincel, a tinta e também pinte alguma coisa. Então, é uma abordagem bem relaxada, bem diferente, bem democrática, porque todos participam no mesmo nível, né. Pode ser um artista que já tenha 10, 20 anos de carreira e pode ser um que esteja começando, todos vão estar sendo tratados e exibidos da mesma forma, isso é bacana. É. E também é uma forma, inusitada para quem visita a cidade, né, porque ele se vê, de repente, envolto aquilo. De repente tem um malabarista por ali, tem um show de arte urbana acontecendo, de repente na Rua das Pedras uma música e os doidos do Parque Lage lá pintando ao vivo, todos ao mesmo tempo, a mesma tela, entendeu. Então, situações assim que atraem, pelo movimento, pela pelas cores, pelo desenvolvimento da história, e todos vestem a camisa literalmente, né, tem uma uhum, camisa do evento, que a gente tem o símbolo do circuito, uhum, cada ano ela muda com alguma coisa de cor, uhum, e todos os artistas são reconhecidos, sinalizados pela camiseta, né. Você se inscreve, recebe a uhum. camiseta, e você por ali você tem 200 ou mais artistas, 200 eu digo por baixo, porque tem todos os músicos, tem todos os participantes dos shows, né, ao ar livre, então todos eles vestindo a camiseta, e os integrantes da produção também, você identifica e interage. "Ah, você é artista também? O que que você faz? Onde é que você está expondo? Pá-pá-pá". Além de mais que dá permeia a cidade, né, porque vai na área central da cidade, que é a Rua das Pedras, eh, tem algumas exposições na minha própria galeria, mas tem toda a Praça Santos Dumont movimentada, tem a orla movimentada e vários outros pontos onde as pessoas também querem participar e querem o que a gente chama de performance, né, que é demonstrar o seu Uhum. trabalho ao vivo, fazendo ali na hora para a pessoa ver. Eh, tem sido uma experiência muito interessante. A prefeitura tem gostado muito, tem participado bastante com o apoio, técnico, né, apoio de Uhum. embasamento de estrutura, isso é muito legal. E os artistas, cada vez mais, têm o entusiasmo de saber que temos essa abordagem, né. Muito É. legal. Isso é muito bacana, esse movimento todo.
E deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente está falando de arte, né? Sim. E arte tem suas diversas formas de expressão, né? E faz parte da natureza do ser humano, né? Ou de como o ser humano se move ou se desenvolve enquanto ser, né? Aham, Na sociedade desde os primórdios, né? verdade. E uma pergunta, Hã, uma pergunta que é assim, que eu considero um tanto quanto difícil de se responder, hã. e aí eu quero te perguntar essa pergunta. Diga. Diga lá. Olha só, né? Vou Se escolher eu logo souber uma coisa responder, difícil para senão a te. gente descobre junto. É. Então, o que que é arte? É legal essa pergunta, é muito interessante. Porque olha só, vou te responder de uma forma, assim, bem clara. Deixa eu te perguntar Hã, como um quase ídolo meu. Eu digo quase ídolo porque hã. eu não gosto dessa ideia de ter ídolos, mas alguém que eu admiro muito costumava fazer uma pergunta, você deve conhecer? Sim. O Abu Janra, né? Hã. Abu Janra no, Sim, no, sim. no Provocações, né? Ele sempre perguntava no final, né? É. A pessoa entrevistada lá. Ô, pessoa, Hã. o que é a vida? Então Então deixa eu agora te, que então o deixa eu que te, é a deixa arte, eu te perguntar, né? Flori Menezes, o que é a arte? Então, é engraçado que quando você começa a ver os bastidores da história, né, da arte em si, da história da arte, aí você diz assim: "Ah, a arte egípcia". Aí você dá uma parada e conversa com alguém sobre arte, aí o cara vai chegar e dizer assim: "Olha, para você é arte, mas para quem fazia, não é, não era. Era uma expressão religiosa, era uma expressão, às vezes política, né, do faraó, era uma expressão". Eles não faziam porque era uma arte, eles não sabiam que aquilo era arte egípcia, tá. Aí depois veio a Grécia. Aí você diz: "Ah, a arte grega, o espetáculo". Aí você diz assim: "Não!". Inclusive no início, a arte mesmo grega era tão religiosa, era tão para fazer, exaltar a mitologia grega, que teve até um caso que não é por escrito mesmo, de um artista que disse: "Ah, fui eu que fiz uma escultura lá de um". Foi morto, porque na verdade ele não fez, ele foi um veículo para aquela lenda da mitologia, que não era lenda para eles, não era realidade, se tornar ali no mármore, aparecer no mármore, entendeu. Então, o que a gente vê como arte, e isso é importantíssimo, o que a gente vê como arte, a gente vê com um distanciamento X, né, como a gente vê a arte egípcia, a arte grega, é um distanciamento tal que você aí chama de arte, entendeu. Mas na hora que você está fazendo, se eu tivesse, assim, no meio do mato, fazendo lá alguma coisa, se eu nunca tivesse visto nada de arte na vida, e eu criasse uma situação lá, eu não ia dizer: "Ah, fiz arte". Eu fiz Hum, uma coisa que nem que quando a gente é pequena, que a gente brinca, junta pedrinha com batata, com não sei o quê, pá e faz alguma coisa, a criança não acha que está fazendo arte, ela está uhum, criando. uhum, Então, o que é arte? Arte é uma criação espontânea, né, que ela pode ou não ser, ter uma continuidade. Quando a distância e você vê aquela continuidade, 5.000 anos de arte egípcia, não sei quantos anos de arte grega, arte renascentista, e você percebe que você põe em camadas de tempo, em camadas de não só temporal, mas de localidade, né. Aí você transformou aquela criatividade contínua em arte, na palavra hum, arte, né. O que está acontecendo nos dias de hoje é que meio que nem dizer: "Ah, eu te amo", virou uma coisa assim, uma rotina, né, e que às vezes não leva o peso da palavra, a arte também se tornou uma coisa, tipo assim, muito desgastada essa hum, palavra, né. Então uhum, tudo é arte. uhum, Botei um tijolo em cima do outro, é, fotografei, botei numa galeria de arte, virou arte.
Não que eu não aprecie a arte contemporânea, eu já fui às lágrimas com várias artes contemporâneas, frutos de arte contemporânea, que de repente você, Renata, ia dizer assim: "Flori, hello, que é isso? Me conta". Pois é, então, a arte contemporânea, esse o que é, faz parte da arte contemporânea. Tipo assim, a gente tem, não é que ela tenha que ter uma bula, mas surgiram os curadores, surgiram, eu sou, tá, eu fiz pós-graduação em curadoria, até para saber realmente a fundo o que é ser um curador, né. Então a curadoria, ela meio que, eh, não é uma bula sobre o que você está vendo, mas é um caminho para facilitar, deveria ser, né, facilitar o que você está vendo. Mas muitos intelectualizam de tal forma que às vezes você entende menos o que você está lendo do que o que você está vendo, né. Hum. Mas eu vou dar um exemplo, assim, banal, né, da Uhum. arte contemporânea, né. Uhum. Eu estava no Guggenheim um ano e eu vi uma obra de arte que estava todo mundo olhando, assim, com muita ênfase. Eu achei aquilo muito estranho, porque era uma pilha de livros, mas não eram livros, eram, sabe quando, se você pegasse um livro e cortasse, assim, umas fatias, assim, como se fosse, não pizza, mas bolo, né, Hum. e que você tivesse saído empilhando aquilo de qualquer jeito? Hum. Olhei aquilo, e tinha sido premiado em várias bienais e tudo, eu digo: "Gente, o que é que quer dizer isso, né?". Aham. Aí fui lá ler sobre o trabalho. Minhas memórias da literatura. Então, eu percebi que o cara foi tão profundo, porque se eu conversar com você e você disser: "Ai, Flor, eu li um livro espetacular, olha, tem um trecho que diz isso assim, assim, que me comoveu, que me marcou". Aí, de repente, você fala sobre, aí eu digo: "Ah, você não leu aquele outro, que diz isso assim, assado". E aí você percebe que o ser humano, ele não guarda o livro inteiro, ele guarda trechos, ele guarda segmentos do livro, que Uhum. foi aquilo que o marcou. E aquela obra de arte eram todos os segmentos que uma pessoa poderia ter guardado Uhum. de todos os livros que leu na vida. Uhum. Cara, É. lágrimas verteram de uma coisa que qualquer um que passasse dissesse assim: "Meu Deus, que é isso, né?". Uhum. Mas aquilo tinha uma profundidade, porque o cara que criou, ele realmente era uma arte, o que eu chamo de arte conceitual, né, a arte, quer dizer, é a minha favorita dentro da arte contemporânea, não é eu que chamo, todo mundo chama. Mas a arte conceitual é aquela que a força dela não está propriamente no visual, ou na audição, ou na cor, ou qualquer coisa assim. Ela está no conceito, né, no âmago do porquê que aquilo está ali, Uhum. né. Então, Bonito essa isso. é muito linda, a arte É, conceitual é muito é. linda. Ela pode ser banalizada, porque muita gente, às vezes, vê um tipo de arte e, de repente, faz uma releitura, né, uma réplica, sei lá o quê, dessa mesma coisa, então ela fica ano após ano, porque a arte contemporânea em si já deu, né, ela já é bem antiga, desde o início do século, do século XX, né, Uhum. 1900 qualquer coisa já começou a tal da arte conceitual, né. Então vem se arrastando por muito tempo, né, talvez mais tempo do que outros períodos, modernismo, impressionismo, enfim, é uma arte que, não trocaram de nome ainda, não criaram um Uhum. outro nome para a arte de agora, né. Então muitos artistas se acham os contemporâneos e com isso eles, às vezes, meio que, banalizam o que não é, contemporâneo. Uma vez eu tive uma discussão numa bancada de julgamento, porque o cara veio para mim e disse: "Não, que a arte é aquela que não adianta ser essa arte que você olha e vê tudo, tem que ser aquela arte que você se indaga, é uma arte indagativa, essa é a verdadeira arte". Eu digo: "Não, não acho não, a minha arte, por exemplo, tem sempre um surrealismo, um charme, né, não é aquela realidade pela realidade, sempre tem algo por trás". Mas eu não acho realmente que toda arte tenha que ser aquela que você para, olha e não sabe bem por onde começar a descrever, né. Então, a arte hoje em dia, dentro desse conceito que é a arte, ela generalizou
e deixou de ser propriamente uma criação, uma produção contínua, dentro do mesmo significado, para ser uma coisa, às vezes, até pontual, né. Tem muitos artistas que eu conheço que fizeram 2 ou 3 obras durante sua vida que realmente se destacaram e com isso se dizem artistas. Então hoje em dia, o que é a arte é uma discussão muito aberta, muito ampla, né, e também o próprio nome da história se diluiu em arte gastronômica, arte, enfim. Saiu muito do foco da arte, né, da literatura, pintura, escultura, Uhum. para ser uma coisa mais, e estamos naquela era super moderna, onde estamos entrando na era tecnológica, né, e que a É. arte está sendo, assim, numa mudança brutal. Inclusive com ameaças à arte, né? Ou aos artistas, né? Será, cara? Acho que Ou com não. essas histórias de que daqui a É. pouco as IAs vão estar fazendo arte como um ser humano faz, será? Um outro tipo de arte, né, eu agora, por exemplo, anteontem já comprei ingressos para ver um espetáculo lá em Londres, Frameless Art. Frameless feito uma galeria de arte com vários, recintos amplos, né, e cada recinto desses tem uma experiência, imersiva diferente, né. Por exemplo, tem um que você entra, que é o que eu mais estou querendo ver, já vi milhões de vídeos na internet, mas nunca é a mesma coisa ao vivo, né, que é um quadro de Rembrandt muito conhecido, que é uma tempestade no mar da Galileia, sei lá, nem Hum. sabia que Galileia tinha tempestade, mas enfim. Aí tem um mar revolto e no interativo, o mar é super revolto, e aí de repente a onda vem e varre a galeria, no sentido, assim, do chão da galeria, das paredes, e todo mundo grita, sai correndo. Então, nós trouxemos um quadro de Rembrandt para uma realidade interativa. Imagina, nunca ia passar pela cabeça de Rembrandt que algum dia iam fazer isso com a Hã. tela dele. Então, eu acho que vai sempre ter espaço para a arte e para os artistas, só que eles vão ter que mudar a perspectiva deles de arte, né. Não vai dar mais para o cara só ficar no beabá, no básico da criatividade, ele vai ter que entrar nessa da interação, da interatividade, de misturar a arte dele com a tecnologia. Quanto a essa história da Inteligência inteligência artificial. artificial, Famosa inteligência eu estou bem artificial. curiosa com isso. Mas, eu acompanho um amigo meu, o Fernando Barata, que já está morando na França há muitos anos, mas era meu vizinho aqui no Brasil, lá em Teresópolis, há muitos anos atrás, e eu acompanho sempre o trabalho dele e hoje em dia ele é totalmente, inteligência artificial. Ele descreve, ele faz uma descrição como se ele estivesse criando um livro. Só tem que Uhum. a descrição dele é feita, e aí a inteligência artificial transforma aquilo em Uhum. imagens. Uhum. E ele manipula aqueles parágrafos, aquele prompt, né, É que o chama, prompt, é. ele vai manipulando aquilo a ponto de, sabe, de transformar aquilo num visual É. espetacular, que eu e você vamos ver, e a princípio a gente nem vai saber se é através da arte, ou não, Se se foi se um foi ser ele ou humano ou se se foi, foi entendeu? é. Eu acho que eu até já contei isso para você em uma experiência nossa de conversa, mas, eu encontrei com esse Fernando Barata no início dos anos 2000, numa entrada de cinema, e eu já não o via fazia tempo, ele também não, e eu tinha adentrado a escultura. E eu estava doida para contar para ele que eu tinha, agora eu não era mais desenhista, pintora, mas agora eu era escultora, né. Mas ele veio muito animado para cima de mim e disse: "Flori, eu entrei no terceiro milênio". Eu digo: "Cara, é mesmo? Por quê?". "Não pego mais no pincel, não pego no lápis, agora é só computador. Faço toda a minha arte através do computador". "E você, Flori?". Aí eu fiquei impactada com aquilo. Eu disse: "Fernando, eu voltei para o primeiro milênio, porque eu agora só pego na argila, não pego no lápis, não pego no pincel, eu pego no barro". E aí a gente veio ter uma grande gargalhada, e depois disso a gente sempre, eu quando viajo, eu vou lá ter com ele, e a gente sempre encontra um espaço para conversar sobre essa dinâmica, né, da tecnologia versus argila, né. Uhum. E eu acho isso muito interessante. Agora mesmo
está tendo muita escultura nessas impressoras, né, Uhum. 3D. É. Mas você olha para a escultura, é como se você tivesse tirado uma foto do Renato Uhum. lá, né? Aí você vê de vários ângulos. Não é a mesma coisa de Uhum. você chegar e dizer, Flori, faz uma escultura minha, eu vou colocar uma sensibilidade, uma digital do artista, vamos chamar Uhum. assim, que vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Não tirando a qualidade dessa nova tecnologia, mas eu acredito que o artista, a arte, né, aquela coisa que a gente estava conversando, quando visceral, ela carrega uma energia muito forte, Uhum. né. Você imprime, através dessa expressão, seja escultura, pintura, desenho, você imprime aquele sentimento que você está tendo, né. Eu já fiz algumas experiências científicas com o meu trabalho nesse sentido, e todas provaram que realmente carrega uma experiência, uma energia naquela peça, Uhum. naquele trabalho, né, que você, principalmente na escultura, que a escultura é um lance, assim, de toque, né, de você construir algo que ali não estava, né, e você ergue aquele ser que não estava ali, né, porque o meu trabalho é muito figurativo, né, então geralmente são seres, são humanos, né, Uhum. e que não existiam ali e de repente passaram a existir e carregam essa energia que eu impus com a minha, intenção, né, Uhum. vamos chamar de intenção. Uhum. É uma coisa até mais forte do que isso, mas vamos chamar de intenção. Então, se você for um ser receptivo, você vai olhar e vai tocar a peça e vai ter essa recepção da minha intenção, Uhum. né. Mesmo que Uhum. você não saiba. Às Uhum. vezes, é o caso de peças que você fica apaixonado por aquilo, não sabe por quê, ou ou mesmo você vai a um museu, qualquer coisa assim, de repente dá de cara com um quadro e diz assim: "Cara, eu adorei isso, mas por que mesmo que eu gostei disso?". Mas tem uma impressão ali, Uhum. essa impressão, ela às vezes não desgasta com o tempo, às vezes ela até é reforçada por todas as pessoas que olham para aquela peça com aquela intenção, né. Uhum. Como tudo na vida, né, Uhum. como a religião é assim. Uhum. Não importa se o milagre é verdadeiro ou não, o que importa é se você quantas pessoas que acreditam e reforçam aquele milagre, Uhum. aquela situação, ou aquele santo, ou aquela passagem. Esse reforço, energético é típico da nossa humanidade, né, típico do ser humano, ele reforça aquilo, e vai embora, e aí vem outro e reforça também, e aquilo tem um crescer. Uhum. Tanto é que a gente brinca, né, quando a gente sai de uma casa tá abandonada e tudo, aquilo parece que morre, né. A casa É. desaba, cara, a casa por dentro se acaba, né, É. porque a energia do lugar ali, a coisa não tá mais rolando, É. né. Então isso na arte também é muito importante, Uhum. é um conceito que eu tenho. Então, sou uma pessoa maravilhada do que há por vir em termos de arte, Hum. né, tenho acompanhado aonde tiver alguma coisa de tecnologia acontecendo, eu pego e vou atrás, né. Vivo realmente para isso, adoro Uhum. isso. E não acho que vão roubar, espaço do artista, não. O artista é que vai ter que correr atrás de se atualizar, Uhum. né, de É. estar, dentro do mundo atual. É. Esse questionamento, né, sobre se uma inteligência artificial, né, inteligência artificial, o É. termo da moda, se isso vai um dia substituir ou chegar perto de conseguir Hum. substituir um trabalho humano, né, eu acredito que tem muito a ver com a própria pergunta do que é a arte, né. Como você desenvolveu bem, até porque, assim, a arte é uma expressão humana, né. É a expressão do ser humano, né, da cultura do ser humano, né, das diversas culturas, né. Pois é, e se for a expressão E da inteligência artificial, pois ela é, continuará sendo humana? aí é que tá, né. É. E eu acho muito me parece muito difícil que um dia uma inteligência artificial consiga criar realmente. Eu acredito, assim, que ela consegue imitar, né, reproduzir, imitar, embora o ser humano também faça isso. Só que o ser humano sempre imprime mais alguma coisa, não é só uma cópia, né. E tem o calor, tem
a energia humana naquilo ali, É o né? que eu falei, a Que, digital que é quem, isso. quem tá fazendo. Que para que num primeiro momento, alguém ouvindo isso pode considerar que é uma coisa meio piegas, né? Ou que é uma bobagem, assim, né? É. Que história é essa de energia humana? Imprime alguma coisa? Mas imprime sim. Prime. A gente sente É a isso. mesma coisa que você assistir um, como é que é? Uma propaganda do Uhum, cara bebendo a cerveja e dizendo, que maravilha. E uhum. outra coisa é você beber essa cerveja, né? É. Dar um gole na cerveja e engolir a cerveja. É muito legal estar ali no visual, né? Numa camada mais sutil, vamos chamar Uhum, assim. Te transmite alguma coisa? Te transmite a vontade de beber cerveja? Sim, uhum. transmitiu o recado. Eu trabalhei em propaganda, em marcas muito tempo, mas não é a mesma coisa que a A experiência experiência. humana É. experimentando aquilo, Uhum, estando dentro daquilo. Por isso que eu digo, arte imersiva é tudo de bom. uhum, Não é que aquilo vá fazer a pessoa admirar o quadro do Rembrandt, não é, a ideia não é essa, a ideia é transformar e trazer para o mundo de hoje uma imagem que foi feita, sei lá quanto tempo atrás, com outras intenções, mas que agora faz parte, vai fazer parte da minha memória, né, como artista, de ter vivenciado aquela experiência com aquela tela do Rembrandt. uhum, É. Então, na verdade, você está trazendo para uma realidade, atual, assim, uma realidade completamente diversificada daquela que o cara pintou aquela tela, pontinho por coisinha, uhum, fiapinho por fiapinho. E aí, de repente, não é que você tenha tirado o valor da tela, mas você criou algo em cima disso, de forma que aquela tela veio parar dentro da sua memória de arte, entendeu. Não uhum, sei se eu me explico bem, me expresso bem. uhum, Acho que é isso que vai acontecer com uhum, todas as nossas coisas. A arte vai caminhar de tal forma dentro dessa tecnologia, de que as pessoas vão se misturar com ela, né, vão caminhar em cidades onde tudo vai estar luminosos e projetados, etc e tal, e vai estar envolto aquilo, né, como se o mundo sempre tivesse sido assim, que não é, uhum. né, mas será uma realidade, e não vai desmerecer quem está nos bastidores fazendo aquilo, Uhum. não vai desmerecer. Quando eu estudei teatro, e foi um período muito curto, mas me trouxe, assim, algumas coisas, né, alguma bagagem, de alguma importância. E eu me lembro de uma frase que um professor falou uma vez, que se eu não me engano, na aula ele disse que essa frase tinha sido da Fernanda Montenegro, se eu não estou enganado. A minha lembrança é essa. Durante a aula o professor falou isso. Se eu estou lembrando bem, ele me disse que era uma frase da Fernanda Montenegro e que ela teria dito o seguinte, me desculpe se eu estiver confundindo. Eh, Ela teria dito o seguinte, que, eh, quem não tem demônios não pode subir ao palco, ou não consegue ter uma boa atuação, uma coisa É, assim, né. Então nesse sentido de que a pessoa tem que ter as suas os seus demônios, né, no sentido das suas, dos seus desafios, das coisas que ela sim. encarou, né, dos problemas que ela teve que ela tem ou teve As e tem que experiências, lidar, as né. experiências, as marcas, as cicatrizes da vida, né. Hum. E quando eu penso nas expressões diversas que tem no mundo da arte, eu vejo muito isso. Eu gosto muito de assistir documentário, né? Hum. E aí, volta e meia, tem alguma coisa sobre um artista. Beethoven, ou é, é, Da Vinci. Hum. Então, aí fala um pouco da vida daquele artista. Aí fala, porque ele passou. Geralmente sofreram pra cacete, né. Exatamente, passou por isso, passou por aquilo, teve esse problema, aquele problema lá, quase foi morto, não sei o quê, não sei o quê. Sempre tem uma história, assim. É. E as obras sempre estão ligadas a uma coisa dessa, né? Surgiu disso, né? De muito disso. Eu gosto muito de blues, É. e eu costumo conversar com os amigos, e quando eu falo de blues com os amigos, eu costumo falar, né? Poxa, que coisa incrível, né? Porque é uma coisa tão legal, tão Nasceu de uma boa, que dor, a de gente uma gosta, quem gosta, né, de blues, eu me adoro. amarro. Então, assim, e é uma arte Aham. musical tão bela, né,
E a beleza tá muito. Na Claro, melancolia claro por que, trás. claro que os Uma Billie blues. Holiday. É, É. claro que os blues pra cima, alegres, Sim, são sim, sim, legais sim, também. sim. Mas mesmo esses, lá no fundo, você percebe que tem ali a melancolia, o sofrimento, aquilo vem de um sofrimento, né? Tanto que a própria música, o próprio gênero musical surge É. do momento em que os escravos estão lá sendo forçados a trabalhar e tal, né? De forma É. desumana. E uma coisa tão bela nasce de algo tão horrível, né? Que foi a escravidão. E que a maioria das grandes artes nascem dessa Isso. dificuldade. É. Bom, sem dúvida. Pois é. Então, Olha, assim, a inteligência artificial nunca vai ter essa experiência para colocar uma criação. não sei, não sei, não sei A menos que dizer, ela porque a gente imite o ainda ser não, humano, a gente né? ainda não vivenciou para saber. Mas É. eu, por exemplo, graças a Deus, tenho uma vida muito boa, Uhum, mas eu confesso a você que os grandes pulos, assim, em termos de arte, meus uhum, internos, foram superando dificuldades, uhum, né? uhum, Dificuldades pequenas relativamente a uma vida, mas que naquele momento era uma dificuldade e que uhum. eu transformei aquilo numa possibilidade de novas possibilidades, entendeu? Sim, É. sim. Então eu acho, assim, que quase tudo na vida, né, que a gente sempre encara quando alguma coisa dá errado, de que: "Cara, que azar, deu errado", e às vezes não é. Às vezes: "Ai, que sorte que deu errado". Você só pensa isso depois, né? Quando Uhum. você já superou, quando você já, né, quando os demônios já vieram e já se transformaram em numa expressão de um É. produto artístico, né, Uhum, no caso é. da Fernanda Montenegro. Acredito sim que ela tenha dito isso, porque ela é uma pessoa que, ela sempre nas, entrevistas dela, ela reforça essa coisa do que você carrega dentro é aquilo que você põe para fora, né. Uhum, Eh, Seja dor, beleza, isso, aquilo. Concordo com você que a maioria das vidas desses grandes artistas foi muito penosa, né. uhum. Hoje em dia a gente quando vê, né, a biografia de grandes artistas, a gente fica pasma de ver, porque a gente só chega a nós aquela beleza É. externa, né. É. Então, é aí é o ponto, a gente só vê o que a Fernanda Montenegro entrou ali no palco e está nos passando. A gente não sabe o por trás disso, todas as vivências, todas as coisas que levaram ela a, naquele momento, se expressar daquela forma, Uhum. né. É. Então a gente não pode pegar o artista só pelo aquele momento. Se você quiser realmente analisar a arte dele, você tem que ver todos os momentos da vida dele, o que é impossível, né. Então uma inteligência artificial, ela vai ser alimentada, os prompts dela serão alimentados por experiências, de repente, não só de um artista, mas de muitos. Uhum, Aí, pensando dessa forma, você tem uma possibilidade muito maior de criação do que apenas um indivíduo com as suas próprias memórias, uhum, né? A inteligência artificial, nesse ponto, ela, se for bem feita, quase tudo leva um lado horrível, né, do mal, tudo. Todas as criações, ou o lado do mal e o lado do bem, né. Tipo assim, o avião do Santos Dumont, coitado, o homem não sabia que ia matar tanta gente. Mas enfim, mas tudo tem esse lado. Então, se eles levarem para o lado do bem, eles podem criar coisas fantásticas, porque os prompts serão formados por muitos artistas que vão jogar ali suas experiências, seus demônios ou seus anjos, uhum, e dali pode surgir obras inesquecíveis, entendeu? Que nós, como humanidade, cá para nós estamos cada vez mais coletivos, né. uhum, A individualidade é um produto da arte, né, a individualidade é. Mas a coletividade é o nosso futuro, é o nosso futuro que já é, né. O planeta tem muito mais gente do que deveria, aquela coisa toda. Então a coletividade, ela é uma realidade. E essa coletividade, se ela for unida dentro de um conceito, assim, não sei me expressar, mas como se fosse um ser só a inteligência artificial que pode fazer isso. Porque eu não posso ter dentro de mim todas toda uma noção de tudo que foi a minha cultura daqui para trás, né. Todos os meus antepassados, a vivência dele, não posso. Mas uma inteligência artificial poderia. hum. Ela poderia carregar dentro dela, eu carrego meus genes, né.
Mas ela vai carregar uma quantidade de prompts de várias gerações e aquilo pode eclodir em ideias fantásticas. Uhum, Eu sou uma pessoa muito, eh, assim, fascinada pelo ser humano, né. Eu aham. sei que a gente faz muita besteira, não posso dizer palavrão aqui porque, É, né, mas a gente mas a gente faz muita imagina. besteira mesmo, mas você tem que ver que a gente faz coisas maravilhosas, né, e eu acho que eu sou muito otimista de que a inteligência artificial, em termos de arte, vá somar várias mentes dentro de um bichinho só. Aham. Eu compreendo a tua análise. Embora aliás, embora não. O que eu ia falar é o seguinte, que você falou desse lance dos prompts, né? É. Enquanto é, enquanto é utilizar como uma ferramenta, né? Como, eu vou lá e escrevo um texto, um comando e a máquina, né, Uhum. interpreta e cria, né? Eu acho sem graça. É o basicão. Eu acho sem graça que você dê um comando. Eu acho sem graça para fazer uma obra de arte, né? Claro, para outra. Assim, Uhum. se for uma peça de propaganda. Legal. Mas, tipo, eu vou criar um É. quadro, né? Aí eu vou lá, dou um comando para que a IA crie e imprima. Aí vai para uma impressora e a impressora imprime uma imagem. Mas por que que você está desvalorizando? Eu acho É sem como se fosse graça. eu chegasse e escrevesse um livro. Mas aí você tá escrevendo. E esse livro São os teus. chegasse como se fosse um prompt e ele transformasse aquilo num filme, É, numa coisa. Transformou, não é o meu sei, livro. não sei. Talvez eu. É. Talvez eu penso que é sem graça para fazer uma imagem, né? Para fazer um quadro, alguma coisa assim. Porque me parece muito mais obra de arte quando é a pessoa que pegou o Ó, então, pincel, eu né? eu fui desenhista, a bico de Uhum. pena, quer dizer, um contato direto ali, tum, 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 pontinho por pontinho, durante 10 anos da minha vida. Estou há 30 anos na argila, onde eu tenho que desenvolver ali, amassando com todas as forças para acontecer. Mas durante 10 anos da minha vida eu também fui, airbrush, aerógrafo, né. Eu provavelmente seria um artista de arte urbana hoje em dia. Mas, eu não tocava na tela, era o sopro do ar da tinta que eu direcionava e formava, as imagens. Mas peraí, como que você direcionava? Então, você direciona o ar, é uma camada fina, porque, pô, você pega arte urbana, aí tem aquele plec, 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 você joga ali Aham, o spray, né. aham, Agora, o airbrush, o aerógrafo, ele pode fazer até um fio de cabelo, entendeu, hum, uma coisa assim, mas feito uma canetinha. hum. Mas aí você tá segurando. Você está segurando, mas você não toca você fica a Hum, um palmo da tela o tempo todo. hum. Eu achei, assim, um grande barato, né, porque você Uhum, não encosta na tela e uhum. você faz a coisa toda acontecer, É. né. Mas aí, olha só, é É, você segurando a ferramenta, a pecinha eu e ia chegar lá. fazendo o movimento. Até quanto você acharia admissível a minha o meu distanciamento físico da tela, e até que ponto você diria: "Ah, tá, se passar de 1 metro não é arte". Se você estiver do outro lado do planeta É. fazendo não é arte, só se for a um palmo da tela, entendeu? Eu entendo a sua Que eu entendo isso, a sua pode ser colocação. uma coisa É. incrível, pode ser Eu não rejeito, assim, a ponto de é, jogar fora, não é isso, mas eu é, não vou considerar menos, é. entende? Eu considero Eu mais acho uma o viagem você cara pensar pegar nisso, você o podia estar fazendo um pincel. negócio aqui, É, e o cara lá no Japão tá recebendo aquilo é. e, enfim, Não eu sei. acho. Como filme, você falou da possibilidade de fazer um filme, né, e já Uhum. já se Já faz, se assim, faz, né, claro. bota o texto lá e a coisa lá cria o filme. Nossa, eu acho isso muito sem graça. Porque, caramba, não teve o ator no set Então, levando esporro do diretor, olha entende? só, e tem outra A coisa, visão do na diretor. hora que ele transforma aquilo em visual, vai ser aquele único visual sendo visto por várias pessoas, claro que cada um vai ter a sua interpretação daquele visual, mas meio que você está impondo, como qualquer outro filme, qual a diferença entre você ler um livro e depois ver o filme? É completamente diferente, porque Uhum. você criou aquele personagem lindo, maravilhoso, sei o quê, que nem sempre é
o que você está vendo no filme, que o Uhum. outro diretor lá, não sei das quantas, ganhou o Oscar, mas não era aquilo que você tinha visto, né. É. Então, é a mesma coisa. As interpretações são tão diferenciadas que não importa se você está fazendo um prompt ou se você está dando esporro no artista ou o a obra total, né. Hoje em dia a gente faz a premiação para o diretor, Uhum. né. Tem muita gente que hoje em dia está ganhando mais fama como curador da exposição do que propriamente os artistas que estão expondo. Por quê? É aquela história da coletividade. É um dirigindo uma porção. É claro que ele vai precisar que os artistas sejam bons, que os atores se destaquem, Uhum. mas quem está ganhando o prêmio é o diretor que uniu aquela gente toda e Uhum. fez o conceito chegar a você, né. Uhum. Uhum. Então, aí você vê que não é somente a individualidade de quem está por trás da imagem ou do Claro, claro. trabalho, é um conceito muito mais profundo, Uhum. né. Eu acho que isso vai mexer, de certa forma, não só com, nossos sentimentos, mas com a nossa capacidade cerebral de absorção, Uhum. né. Hoje em dia, por exemplo, quando você vê um filme antigo, antigão, eu adoro ver um Casablanca 10.000 vezes, mas, um filme bem antigo que você vê É. na televisão, você diz assim: "Gente, que coisa chata, né, o Depende. andamento é chato, geralmente é lento, a pessoa É mais lento, sai, com pega o certeza. carro, aí É. mostra ele dirigindo, aí mostra É. ele chegando". É. Hoje em dia, se você fizer isso, É. você tem que ter um timing É. muito mais acelerado, É. né. Essa cena aí, hoje em dia, entrou no carro, chegou no lugar. Não, e às vezes a pessoa está falando, né, tem eu tenho visto filmes assim, onde o texto está sendo feito e a pessoa ainda nem chegou, e aí depois é muito bom isso, e aí Aham. você já Aham. mostra a pessoa no local, já tendo dito aquilo. É. É uma loucura, mas o nosso cérebro está com essa capacidade de absorção. Nosso cérebro está sendo treinado, eu não digo nem que seja treinado por alguém, mas está sendo treinado Uhum. para uma capacidade de, reconhecimento etéreo, né. Uhum. Se você chegasse com um celular há séculos atrás para alguém, ia ser bruxaria, ia É. ser queimado no dia seguinte. Aham. Mas em pouquíssimo tempo, nós nos acostumamos a ver tudo na É. tela, ver tudo no E os saltos são celular, muito rápidos. rápido. Não, É. e o povo que de repente não tem nenhuma noção de nada, se acostumou com aquilo e É. convive com aquilo, né. Pra você ver Não que hoje existe a tal da intelectualidade ou é. não, todos estão, pelo Instagram ou É. qualquer coisa, estão todos voltados para aquilo. E a gente se acostuma, A né. gente se acostuma. Olha, há muitos anos atrás, não aconteceu, tá, mas está começando a acontecer. Nos anos 70, eu fui para Nova York e estava começando a história da holografia. No final dos anos 70, já tinha um museu da holografia em Nova York. Toda vez que eu ia lá, eu ia no museu. Eles até acabaram com os museus holográficos, porque, a holografia, ela não se desenvolveu como eu achei. Eu até me lembro que uma vez eu cheguei para minha mãe e disse: "Mãe, cara, eu vi holografias incríveis lá em Nova York". "Mãe, qualquer dia sua novela, Tarcísio Meira, vai aparecer aqui no meio da sua sala". "Lá, minha filha, você acha?" Eu digo: "Ah, tenho certeza". Não aconteceu e É. poderia ter acontecido. Aham. Mas nós já estamos num patamar dessa caminhada, que está sendo orientada, sei lá, sabe-se lá por quem, mas que a humanidade hoje em dia, se eu fizesse uma projeção holográfica aqui, você não ia dar um pulo, achar que era um fantasma. Você ia dizer: "Ah, isso aí deve ser holografia". Uhum. E ia ser uma coisa natural para você, porque você foi levado a esse objetivo Uhum. de cada vez mais a sutileza, né. A materialidade está meio que sendo, não é sendo rejeitada, mas está sendo diluída Uhum. para que a capacidade, de criação mental, sutil, de energia, tomando lugar. Aham. É. Então a arte já não vai ser mais aquela arte como eu faço na argila, de repente, mas vai ser uma arte de luz, né, de repente eu vou criar uma holografia em vez de criar uma escultura. Não vai ter menos valor por causa disso, É, né. novos conceitos vão se criando, né, Novos vão se conceitos. estabelecendo, né. É. Você vê que hoje a gente está muito acostumado com as redes sociais, né,
E a gente não para pensar que há 15 anos atrás não tinha as Não redes sociais, tinha, não tinha né? nada E disso. agora a gente está aqui agora nesse momento viajando por fibra ótica. É, A é, nossa imagem está é, é, chegando a é, diversas é, partes por fibra ótica. é. E isso há 15 anos atrás não E, e- tinha Facebook, e não quanta tinha. coisa já existe que a gente não sabe que ainda que existe e que Pois vamos é, ser levados né? a, Que ainda não a, foi a, a apresentado, achar né? aquilo natural. É, a gente vê pelos filmes de ficção, Uhum. quanta coisa de filme de ficção que hoje em dia já Pois é é, pois é. passado, né? Você pega o reloginho e, É, né, se comunica com a né? pessoa que está Apple lá no Watch tá Japão ali, é. e paga suas contas Tudo. com. Então, eu acho que não é que a gente seja, não acredito que seja coisa de ET, mas eu acredito que existe uma força sempre, né, um Deus, uma força maior que nos guia através Hum, de um fluxo de tempo, né, que para nós é enorme, mas que de repente não é, uhum, e que estamos sendo levados a uma vivência mais sutil, mais luminosa, mais, uhum. como você diz, fibra ótica, raios de feixes de luz, interação por luz, cinema, fotografia, computador, projeção, Tudo, tudo holografia. sendo atingido e incorporado nas novas Exatamente, tecnologias, novos exatamente, desenvolvimentos exatamente. tecnológicos, né? Agora vamos voltar para hoje. Você gosta de papo, né? Vamos voltar para hoje. É, É, vamos voltar para Búzios. beleza. É, Planeta Terra chamando. isso, Tá. Planeta Terra, Brasil, Rio de Janeiro, Búzios. Então, assim, a gente tá aqui e falando, a gente tava falando lá no início, você tava falando da questão do circuito de arte, tudo. É, Búzios ainda não é conhecida por esse momento, por esse evento. Assim, ou esse evento ainda não tem, talvez, o seu lugar enquanto uma marca bem presente na identidade de Búzios. E poderia ser, né? Não, E eu acho pode. que já está sendo, está É, começando. As coisas não são de um dia para o claro, não é outro, de um né? dia A para o gente outro. É, vai criando sim. até a credibilidade, não só Uhum, no público, a credibilidade no setor turístico, credibilidade no setor governamental. uhum, Agora, o que falta realmente a todo o evento, né, são financiamentos, claro. né? Se nós estamos aqui conversando, você tem um financiamento, né, Uhum, das propagandas que você até mencionou, uhum, e nos falta isso, né. hum. Eu confesso a você que eu sou boa em administrar um evento, faço um evento assim de um minuto para o outro, mas, não sou muito boa de captação de recursos. E eu acho que nós precisamos de captação de recurso para gerar divulgação, e a divulgação em si vai gerar uma fixação, né, na imagem popular de que Búzios também é arte visual, né. Sim. Nós temos o exemplo da Feira de Literatura, né, do Festival de Literatura Isso, de de Paraty. Paraty. Paraty não era conhecido por Pois é. literatura e de repentemente, por anos a fio, Uhum, ficou lá batalhando e hoje em dia é, uhum. né. Então eu acredito na persistência, eu sou uma pessoa extremamente persistente, e eu acho que realmente vamos chegar a isso. Agora precisamos de apoio institucional, nós temos o apoio da Academia Brasileira de Belas Artes, nós temos o apoio da prefeitura, nós temos alguns apoios que são o SEBRAE, são apoios institucionais, mas a gente precisa de apoios financeiros. Nós temos alguns apoiadores aqui que fazem a diferença, tipo o Lago Tintas, que nos proporciona um show de arte urbana, tem vários restaurantes, Emichu, o Maria Maria, café, tem Uhum. vários pequenos empresários que acreditam, que gostam de ter o seu nome ou a sua marca vinculada. Até o Aretê, por exemplo, faz, oficinas infantis. Então são pessoas que gostam e, veem nisso uma forma de divulgar seu produto ou sua marca, aliado ao objeto arte, né. Nós somos um Uhum. produto, né, a arte, também é um produto, que pode ser, benéfico a uma empresa ter o seu produto ligado àquela, situação de arte. Inclusive se fazem livros de arte para dar de presente no final do ano, aquela coisa toda.
Eu acho que eu ainda não tive mas vou ter, né, que é um fluxo, né, como eu digo para você, vai chegar ao ponto de que vamos ter empresas interessadas, porque o evento, ele não é um evento caríssimo como são os eventos, de shows Aham. de grande escala e tudo, não é. É um evento que se faz muito hoje em dia, se faz muito com a parte voluntariado, né, eu tenho muitos artistas que ajudam, mas, pra se tornar uma coisa assim mais, profissionalmente adequada, né, nós temos eu já passei pela Lei Rouanet, aquela coisa toda, mas quando chega na hora da captação em si, eu não eu ainda não tive aquele aliado que vai chegar, aquele anjo que vai chegar e dizer: "Flori, ó, tô nessa, Uhum. vamos fazer acontecer, eu tenho uma marca aqui que eu vou te ajudar, que vai adorar aparecer em Búzios", porque, cara, Uhum. para nós, Búzios é muito favorável para você introduzir uma marca, Sim. introduzir uma coisa. A Então, própria não Búzios é? é uma É marca, uma né. marca, é uma coisa e você lançar um produto aqui em Búzios é sempre favorável. Claro. Lançar dentro de um festival de artes é mais favorável ainda. Uhum. Então, vai acontecer, vai acontecer. Sim. Nós precisamos disso, Uhum. para que isso que você falou, que seja um reconhecimento, até É. pode começar como um reconhecimento estadual, porque nós somos um dos poucos festivais, ao ar livre do estado do Rio de Janeiro. Uhum. Teoricamente somos o maior e único, né, festival grandão assim, que já é um festival grande, Uhum. de 3 dias, porém com intensidade, né, na programação. E, vai chegar ao ponto de alguém, assim, de uma marca querer se aliar, parceiros, né, como a gente chama. Não precisa ser Uhum. um cara só, ou uma empresa só, de dizer: "Espera aí que eu faço do", não, pode ser, vai um banco, uma empresa, uma operadora, né, uma Uhum. coisa assim, né. E eu tenho essa essa intenção de que isso aconteça em breve, porque nós estamos crescendo muito, estamos precisando dessa força Uhum. para que esse crescimento seja confortável Uhum. e que chegue a um público maior. Uhum. Isso, pode acontecer, deve acontecer, tem que acontecer, até porque, como você falou, né, poxa, você promover a sua marca, lançar alguma coisa relacionado com Búzios, né, é tem poxa, é uma tremenda É o óbvio, né. um tremendo incentivo, né, É. porque a própria cidade aqui é uma marca, né, quando você fala Búzios, né, qualquer lugar do mundo, né, se fala, É. se conhece, Não, né. olha, eu durante muitos anos, participei até vir a pandemia, todos os anos eu fazia um stand de arte nesses festivais de arte, né, de Uhum, Expo Art, New York, Mônaco, uhum, Paris. Todo ano eu preparava um stand dentro dessas grandes feiras de arte e a gente percebe isso, quando você diz: "Ah, Brasil e tudo é interessante, é exótico, é nã mas se você disser: "Ah, pois é, mas, nós somos de Búzios", ah, pronto, mudou a ideia, né, aham, mudou. Porque a gente, assim como a gente criou esse mito, Brigitte Bardot, aquela coisa toda, Búzios uhum, não é só por causa da Brigitte não, mas a Búzios criou ao longo do tempo uma um conceito, né, aquela história do conceito, um conceito de um local onde você dentro de uma área relativamente pequena, tem inúmeras praias variadas, né, de uhum, mar agitado, outras calmas, outras enseadas, tem uma riqueza de fundo do mar, tem uma riqueza coisas, de surf, de vela, de coisas esportivas uhum, relacionadas ao mar, tem uma variedade gastronômica, uhum. tem inúmeros hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos, e você durante esses dias, como se você estivesse na Disney, né, você tem, assim, sei lá, uma semana para ficar em Búzios, você vai pinto no lixo, né, você vai estar, Aham. assim, com tudo que você quer, É, né, até cansar. até cansar. Então, isso a gente vê, eu converso muito com as pessoas que adentram a galeria, é explícito, e isso e a melhor propaganda é aquela que você tem uma boa vivência e que você passa isso. Então, Isso. como nós recebemos muito estrangeiro, os franceses são loucos por Búzios, os alemães adoram Búzios, italianos. Então é muito interessante ver que não foi só uma questão da Brigitte Bardot. É engano nosso achar que a Brigitte é que Hum, plantou isso, não foi. A ideia do glamour e da cidade,
com um crescimento mais ou menos ordenado, né? Não é totalmente ordenado, mas que manteve o charme e da cidade pequena e ao mesmo tempo uma cidade para o mundo, é difícil Uhum. É, esse um equilíbrio balanço, esse equilíbrio, difícil, é. né? Tanto E que hoje em dia a gente encara quem administra aqui o município encara esse desafio, né? desafio enorme. Que talvez não estejam encarando assim, realmente encarando, né? Difícil, Fazendo né? muito É esforço. difícil. Mas é um É desafio difícil, é muito difícil. difícil, realmente. Mas, Porque, mas tudo né? bem, a gente não tem nenhum prédio, a gente não tem nenhum sinal de trânsito. A Ainda gente não, não. ainda não. Graças a Mas a Deus. gente não tem então continuou com aquele charme e tudo. E esse charme é reconhecido mundialmente. Búzios, não há dúvida que. E eu fiz uma formatação para o evento que faz com que o mundo todo possa participar, porque ela é feita através das imagens, das canvas impressas. Você não trabalha o seu trabalho de exposição, que fica ao ar livre, esses quase 200 artistas, eles expõem não com a peça original, mas com uma foto que eles me mandaram lá de Portugal, ou da Itália, da Sicília, de vários lugares. Eles mandam do Alasca, eu tive gente do Canadá, né, nesse ano que passou. Então, eles mandam a imagem, uma excelente imagem, eu faço uma ampliação grande em Canvas, Uhum, tamanho A2, e essas Canvas é que são expostas, uhum, ao público. Então, ele vai ter uma noção real do trabalho da pessoa de uma forma muito digna, porque é Canvas, não uhum, é papel, uhum, e ele pode enrolar, levar para casa e depois colocar numa moldura na casa dele, etc, tal, e pessoas de todos os lugares, outros municípios, outros estados e outros países podem participar do evento. uhum. Isso é muito legal, né? É Porque legal, promove essa integração de sem dúvida. artistas de diversos lugares, de diversas partes do mundo, É. e inclusive, né, artistas do nosso país, que é Uma um imensidão. continente, É. né, de Eu tenho país muita gente do com Nordeste que tanta participa, diversidade tem cultural. gente do Rio Grande do Sul, tenho gente, bom, argentina não preciso nem dizer, tem gente Aham, aberta. E é legal ver, porque eu peguei esse filão do não precisa ser original. O que a gente está fazendo é divulgar a arte do artista. Então, o uhum, artista ele vai ser conhecido. Se você quiser conhecer mais sobre esse artista, aí você busca na internet, vê onde o cara trabalha. Se quiser ir lá comprar a tela dele, ou se uhum, quiser, aí já é contigo, entendeu? Esse é um caminho, é como se fosse um degusta-búzios. Você não aham. degusta um É. pedacinho do pratinho, você não está comendo todo restaurante. Mas se Aham. você gostou, você vai É, lá na sua isso. próxima oportunidade, adentra o restaurante e pede o cardápio, vai ter muito mais variedade. Então, a ideia é uma espécie de degustação de arte, onde você tem a oportunidade de, no mesmo festival, ter peças ao vivo sendo feitas e, ao mesmo tempo, artistas de vários lugares sendo representados sua arte pelas canvas. Aham. Muito bom isso. É realmente É, um jeito, né, um caminho, é. né, de promover essa integração e muito legal. E deixa eu aproveitar esse gancho, falando de integrar artistas, né, de diversas partes e tudo. A tua experiência com a cultura de outras partes do Brasil, você teve esses momentos assim de, Já! de viajar pelo É, país? então, eu agora em agosto vou fazer 50 anos de arte. Aham. Então, eu tenho vastas É, experiências em todos os sentidos. tem um caminho Desde longo morar aí. fora, eu É. morei 4 anos em Aham, Nova York, tenho experiências aham, lá, tenho essas experiências de feiras de aham. arte no exterior. É. E aqui no Brasil, várias experiências. Tipo assim, eu estar fazendo uma exposição, aí chega um cara e diz assim: eu vou inaugurar um shopping em Porto Alegre, que vai ser o shopping mais badalado de Porto Alegre, e quero você e todas as suas obras no dia da abertura com espumante no meu shopping. Pago passagem, pago transporte. Maravilha. Maravilha, né? Porque o que que ele queria? Ele viu, digamos assim, um diferencial na minha arte. Ele estava criando um shopping voltado para uma classe que gosta de diferenciais, né, assim, Uhum, né. Então ele viu naquela oportunidade ligar a marca dele
com uma coisa que ele gostou e que outras pessoas iam gostar também, e que ele ia fazer disso um gancho, né, de mídia, Uhum, de uma exposição de uma artista do Rio de Janeiro, enfim, de Búzios, uhum, que estaria ali no lançamento do shopping dele, uhum. né. E isso é, assim, Isso rola, é legal isso. é legal, né? É, E uma coisa que é uma característica do nosso país, né, é, que é muito bacana, é a gente ter essa diversidade, né? é. Como que cada estado, cada estado do Brasil é um Brasil, né, diferente, É, né? eu Você digo que cada tem sotaque tem uma pincelada diferente, né. cada sotaque, olha É só, verdade, né? é verdade. Sotaques diferentes, pinceladas diferentes, É verdade, é verdade. percepções diferentes, Sem expressões dúvida, diferentes, porque a né? gente enxerga através da cultura que a gente tem, dos tais dos genes e da vivência, né, como a Aham. gente conversou ainda há pouco. Então cada cultura do Brasil, ela, embora haja uma globalização, né, mesmo assim carrega, intrinsecamente aquela experiência Uhum. do pessoal que estava lá antes deles, né. Uhum. Então o artista, eu mesmo na galeria tenho artistas que não é que o trabalho lembre o trabalho de cordel, mas que carregam, são é uma arquiteta, né, e, e ela é muito atual, mas o trabalho dela carrega toda a experiência dela cultural do Nordeste, entendeu. Uhum. Então existe isso, por exemplo, em julho a gente vai fazer uma exposição só com naifes, eu adoro isso, sabe, de repente faz um contemporâneo, aí de repente faz naif, aí faz e aí você vai ver nos trabalhos nitidamente o sotaque, né, vamos dizer assim, de cada trabalho, diante da cultura que o cara, da onde ele foi criado, né. Uhum. É. Minas, tem muito, vai ter muito mineiro, vai ter do Nordeste, e a gente vai ver nitidamente a diferença, né, do tratar os assuntos, eh, do dia a dia, que É. o Naif faz muito, através de culturas diferentes. É, isso é muito incrível, assim, né? Eu acho isso muito bonito, né? Como que o É, ser humano consegue imprimir, né? é. Seja qual seja o tipo de arte, mas imprimir ali a sua expressão, né? O seu sentimento, né? Seja na música, na literatura, na arte visual, né? É, isso é muito bonito, né? Como que o ser É humano bonito, imprime. e os que se destacam porque eles souberam realmente expressar sua individualidade, né, trazendo o seu coletivo como raiz, né. Uhum. Mas, quando você diz para uma pessoa, para um adolescente, qualquer coisa: "Não, você tem que ser você mesmo". Cara, é horrível, é muito vago, né. Eu sou quem É. mesmo, né? Quem sou O que eu? que sou eu, né? Fica aquela coisa assim, cai naquele vazio, né? E aí você tem que começar a fazer quase que uma análise, né? Uma psicanálise, artística, né? Eu fiz isso, eu tive a sorte de, aos 15 anos, cair nas mãos de um grupo de artistas, o Ivan Serpa, uma galera, o Bruno Taus, e eles não ensinavam nada, a gente não pegava no lápis nem no pincel, mas era só no papo e, para conversar sobre os conceitos da arte, né. Então eu tinha 15 anos, não fui aceita, porque só podia adultos. Aí eu disse para o cara que queria, porque queria, e acabei ficando, né. E fiquei até os 18, e aos 18 eu fiz a minha primeira individual, e dali eu comecei um lado profissional meu, né, que é o que eu estou agora, eh Comemorando. comemorando os 50 anos. Mas então, ali, quando eu cheguei, eu já era desenhista, desenhar sempre foi minha brincadeira favorita. Então eu achava que qualquer coisa que eu desenhasse era eu expressando aquilo, né. Eu e papai, a nossa família viajava muito pelo Brasil, então se a gente ia para o sul, eu desenhava as coisas todas do sul, se ia para Salvador, eu desenhava aquilo tudo, não sei o quê, Ouro Preto, enfim, era carregado de uma brasilidade muito grande. E no Rio de Janeiro desenhava muito as favelas, né, os sambistas, etc e tal. E foi muito interessante, porque, eu já tinha um toque pessoal, né, nos meus trabalhos, mas eu não passava uma vivência minha, porque também eu tinha 15 anos, né, qual era a minha vivência, né. Então, quando eu caí lá nesse
esse grupo de artistas, a primeira coisa que o cara disse: "Você pinta favela? Você já subiu em alguma favela?" Eu disse: "Não." "Então por que que você pinta favela?" Entendeu? Aí eu disse: "É isso aí, né." Então ele começou a me levar o meu lado artístico, né, e não estamos falando do lado pessoal, mas Uhum. o lado artístico, ele teve que fazer uma espécie de psicanálise com esse lado artístico, para que eu criasse uma identidade pessoal, né, aquela história de você olhar para um quadro e dizer: "Ah, esse foi o Van Gogh que fez. Ah, esse Uhum. foi o não sei o que fez." É aquela identidade do cara, às vezes é espontânea, às vezes o cara tem que maturar, né. Eu Aham. maturei o meu a ponto de que 3 anos depois, eu já tinha embora com muito pouca vivência, porque eu tinha 18 anos, mas eu tinha uma vivência suficiente para me expressar e fazer os outros irem às galerias e adquirirem os meus trabalhos. A maioria não sabia que eu tinha 18 anos. Então era muito engraçado, porque eles achavam que eu era adulto, e É, homem, né, achavam que era um homem adulto. Aí olha. quando eu chegava lá com essa cara, né, garota, né, aí olhavam pra mim e diziam assim: "Ah, mas você que é o Flori Menezes?" Eu digo: "Não, Você que é é o o Flori Flori Menezes." Eu Menezes? digo: "Não, eu Você sou que é o a senhor Flori Flori Menezes, a Menezes? Flori Menezes." Aí diz assim: "Mas você é muito nova." Eu digo: "Que bom, né, tem bastante tempo para trabalhar." Que bom, Que é. bom, eu tenho bastante tempo para criar. Esse preconceito, né, da Aham. idade, do feminino e É. tudo, foi tendo que ser rompido, né, de uma forma mostrando a qualidade do meu trabalho, né, Uhum. impondo pela qualidade, impondo pelas minhas experiências que eu criei, aquilo que a gente falou ainda há pouco, as dificuldades se transformaram em projetos, né. Uhum. E por aí foi. Então eu acho assim que, a individualidade na expressão é que faz o bom artista, Uhum. né. É o artista que se destaca, vamos dizer assim, não é o bom artista, perdoe. Porque às vezes tem muito bons artistas que não se É, destacaram dentro de realmente. uma, É. né, da do seu métier, do seu ambiente, né, Uhum. da sua cultura. Mas eu vou te dizer, eu acho que os que se destacaram é porque souberam, eh, ou fizeram. A gente acha que foi fácil, né, que foi, assim, uma coisa espontânea. Ah, o cara saiu pintando e deu naquilo. Não, se você vê até a história toda do Van Gogh, ele não começou pintando assim. Picasso não começou pintando assim, começou a pintar tudo certinho, fazer rosa, fazer azul, aquela coisa toda, até que Até que enlouqueceu esse e fez a carreira dele, aham. dentro dessa perspectiva diferenciada, né. Uhum. Até que se encontrou, né, ou se perdeu e se encontrou. Exato, a gente não sabe se ele Se encontrou quando se se encontrou. perdeu, Isso, né, ou é. nunca se encontrou e foi assim E que os se encon Desencontrados adoram o é, trabalho dele, é. né. Como é que o Renato Russo fala na frase daquela canção? Eu lembrei agora, como é que é? "Consegui meu equilíbrio É. cortejando a insanidade", uma coisa assim. É, sempre assim. Não, por exemplo, nós estamos aqui há sei lá quanto tempo conversando e boa parte do papo foi uma viagem, né, então É, eu mas adoro, é assim que é ótimo, é, né, é. na Só espontaneidade. faltou o vinho branco, mas Só o faltou vinho rosé, branco, não só faltou o serviram pra rosé, gente vinho. não teve um vinho rosé. Mas tem aquela água ali, né, Tem essa muito água legal, maravilhosa aí. clarinho, legal. É, uma água E muito boa. uma água muito boa. Tem um gosto de água maravilhoso. Então. E é isso, acho que as grandes ideias, os brainstorms, assim, Uhum, não é por acaso, é sempre, criado através de papos como esse, né, eu adoro um papo desse, uhum. e acho que, isso instiga a mente da pessoa, você já Sim, começa a pensar sobre a doideira que o outro disse, e é. por isso que os artistas que são, insanos, né, são aqueles que mais perduram no nosso conceito. Uhum. Eles nos levam, né, um pouco na viagem deles. Eles eles se permitiram ser insanos, e aí eles permitem que o nosso lado insano seja aceito, Hum, né, porque a uhum, gente o cara adora um Picasso, o hum. cara não tem um lado dele que não bate, então mas aí é legalizado, né, porque ele Aham. gosta de uma coisa que já foi, eh, todos aceitaram. Uhum. Deixa eu ler um comentário aqui importantíssimo.
Você falou em determinado momento de uma exposição imersiva, Sim. né? Na hora que você falou, eu lembrei, e a minha namorada, a Solange, também. Hum. Ela lembrou que ela comentou que a gente foi numa exposição lá em São Paulo, né? Aí ela comentou aqui, utilizando-se de recursos modernos, tô lendo o que ela escreveu exatamente. Utilizando-se de recursos modernos, nos foi possível fazer uma viagem sensorial na exposição imersiva em São Paulo, Monet à beira d'água. Opa, A gente sim. foi lá, foi em março de 2023. Foi em 2023, é? Foi? A gente tá em 25 já, né? E projeções 360 graus, cores, trilha sonora e efeitos especiais. Realmente uma exposição incrível, né? Um lugar muito amplo. é, E as projeções, né, É, das obras em paredes altas, né? é. E tudo com música, movimento, as imagens em movimento, né? Animadas, né? Os personagens, os desenhos, né? Se movimentando, caminhando pelas paisagens. Um negócio incrível. E muita gente que nunca tinha visto um quadro de Monet na vida passaram a ter familiaridade com Uhum. a obra de Monet através dessa imersão. Uhum, belíssimo, Belíssimo. belíssimo. Monet à beira d'água. É. Eu espero ter a oportunidade de rever, E né, ter participar, essa ter essa experiência mais não, uma vez, né? E outras, né? terá muitas. Realmente muito, muito bacana Cada mesmo. vez mais, São Paulo já trouxe Van Gogh, Uhum, Frida, várias outras exposições fantásticas, imersivas, que fizeram, pessoas que às vezes nunca tiveram oportunidade ou de entrar no museu, ou de abrir um livro, ou de saber sobre aquele artista, saírem encantados com o trabalho do artista. Não uhum, viram a pincelada, aquela história, uhum, né. Olha o distanciamento, eles não viram a pincelada do Monet, que é é, fantástica, mas, uhum, mas eles sentiram a alma, a intenção do artista uhum, estava ali gravada uhum, através das imagens que ele nos deixou, né. uhum, sim. Então, é isso que a gente leva a crer que no futuro quase todas as obras serão isso, serão intenções carregadas de uma força realizada por um ser humano e que vão ser projetadas e vão integrar multidões através de uma tecnologia avançada, Uhum. uma inteligência artificial. A ver. É, eu acho que, sei lá, muita coisa, né, pode acontecer. Muito bem. Bacana. Flori, Diga. estamos aqui há mais de uma hora, eh, É. tendo esse papo muito agradável, muito Muito bacana, obrigada. né? Eu ficaria mais algumas horas. Teremos outras oportunidades. Teremos, inclusive fora daqui, fora do estúdio, eu digo. Sim. Eh, e aí eu deixo o espaço para você falar do que você julgar que seja Pertinente. importante, pertinente, de ser redito ou de você dizer algo que ainda não foi dito que seja muito importante sobre o que vem acontecendo, a galeria, o circuito que vem por aí e Voltando à tudo mais. O Inspira realidade, a Búzios que nossa vem por aí, realidade o né? Inspirabus, a próxima exposição Uhum. da galeria, Então, ela vai reunir, 30 artistas, né, talvez mais. Acho que é pouco. Vamos ter pelo menos uns 30 artistas de vários lugares, que com obras originais, né, algumas, pintadas diretamente para o evento, né. Inclusive eu já botei no Instagram várias pessoas pintando, dizendo: "Estou preparando minha obra para o Inspirabuz". É um evento anual, é o quarto evento, com a intenção realmente do tema Búzios. Veja bem, temos abstratos e figurativos, não é para só desenhar mar, peixinho e coisa, não, é o que você é inspirado por Búzios, a energia, né, a energia do local, a energia forte, vibrante, e quase todas as telas estão com essa vibe muito bacana, né. Então é uma exposição bacana que reúne todos os artistas aqui de Búzios no dia da abertura. Eles sempre, mesmo que não estejam participando, eles estarão presentes e com a interação dos artistas de fora. Expirabuso está chegando aí no dia 29 de março, né. Depois nós vamos ter, exposição do ateliê do Mirante, do ateliê de Sandra Felipe, que tem excelentes artistas produzindo e iniciando suas carreiras, então faço questão de sempre abrir espaço para esses novos artistas. Em julho teremos essa Arte Naif,
com artistas de vários lugares do país. Depois teremos a minha individual, que vai ser a retrospectiva de 50 anos. Eu vou pegar a galeria e colocar pintura, desenho, escultura, fotografia, tudo que eu fiz, bagunça toda desses 50 anos, né? Para ver, aí conversar sobre essa coisa da trajetória do artista, né? Tudo que aconteceu, as reviravoltas, etc. e tal, que fizeram a perdurar, digamos assim, a profissão. E depois disso temos o Circuito Arte Buzo, em setembro, e outubro nós temos os ceramistas da cidade, os locais e os de fora, que expõem na galeria todo ano. E novembro e dezembro teremos coletivas, que são sempre anunciando o próximo verão. Uhum. Então, estamos com a agenda praticamente feita desse ano e convidamos a todos que venham, que participem, que venham visitar, que venham prestigiar os artistas daqui, os artistas que expõem na galeria, que venham durante o Circuito Arte Búzios, 5, 6 e 7 de setembro, para que tenham, além da experiência maravilhosa dessa cidade encantadora, realmente possam também, digamos assim, entrar, interagir no nosso mundo de arte, que é uma coisa assim que nós temos aqui espontaneamente, né? Uhum. Muitos artistas daqui e artistas que acharam em Búzios a residência para os seus novos trabalhos. É isso aí. Então É, fica aí o convite pra é galera, convite. né? E quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo, se ainda não conhece Búzios, né? Aproveite enquanto você está vivo para conhecer esse lugar aqui, porque, né, vale a Vale a pena. pena. Vale a pena. Um lugar Vale a pena. realmente incrível, como você falou, um lugar encantador. Eu amo Búzios, um lugar que eu me sinto em casa quando tô aqui, né? Me sinto buziano de coração, né? Sim, E nasci no Nordeste, fui criado aqui desde de bebê eu fui criado aqui no estado, né? Aqui sim. na região dos Lagos. E Búzios é o lugar que eu me sinto em casa realmente, eu me É. sinto daqui, é um lugar que é isso. É. Às vezes dá vontade. Vilarejo charmoso, Às né? vezes eu fico pensando em explicar isso, né? Eu fico explicando, porque eu É. sinto assim, às É o vezes, feeling, é o feeling. mas é isso. Eu me sinto em Realmente, eu casa. entendo. É um lugar encantador, que abraça a gente. Então fica o convite aí para as pessoas. Sim. Mais algum detalhe que você queira acrescentar antes da gente finalizar? Que você tenha longa vida no seu programa, que ele realmente dê oportunidade desses papos, desses assuntos Uhum. loquésimos assim, que criem, que instiguem as pessoas que assistem a buscar novos horizontes, novas oportunidades, novos conceitos, né? E que aqueles que temerosos de dar prosseguimento ao seu lado artístico eh, fiquem mais animados de prosseguir, né? Existe uma luz no fundo do túnel, né? E eu acho que esse seu programa, ele é, como eu costumo dizer, uma janela para o mundo, saber o que está acontecendo aqui, saber a nossa realidade, a nossa cultura, e provar um pouco, né? Degustar um pouco disso através dos seus papos. Parabéns. Obrigado, obrigado. Amém, né? Sim, Pelos seus votos. E é isso aí. Muito obrigado mesmo. Um grande prazer te receber aqui, uma grande honra, um muito ótimo obrigada. papo, né? A galera aí que assistiu e quem vai assistir depois também, com certeza, vai tirar muito bom Só proveito. faltou o vinho rosé, hein? Mas na Mas próxima vez, uma próxima providencie. vez, numa próxima vez Tá teremos. bom. Muito bem. Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Farol dos Lagos Podcast. Hoje tive o prazer de bater esse papo maravilhoso com a Flori Menezes. Flori Menezes, a mesma da Galeria e Ateliê Flori Menezes, ali na Rua das Pedras. Vai lá conhecer que você vai adorar, com certeza. Vai fazer parte das suas memórias mais agradáveis, que você vai guardar com muito carinho aqui de Búzios, tá? Muito bem. Senhoras e senhores, habitantes do planeta Terra, esse foi mais um Farol dos Lagos Podcast. Até a próxima. Muito obrigado. Fogo, hein? É um papinho. Papinho.